Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. É tão bom podermos começar este domingo afirmando que porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Nós vamos voltar a cantar esta música, este hino. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos estar aqui hoje, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Porque Ele vive, Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. Aleluia, amém? Ó Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor preparou. Obrigado, Deus, porque nós podemos crer no amanhã, temos a esperança em Jesus. Vivemos, ó Pai, num mundo onde tanta gente vive sem esperança, mas nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai, no nome dele, Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, amém, Senhor. Você pode sentar rapidamente? Nesses últimos 3 dias, eu estive num encontro com missionários que estão a atuar em vários países da Europa, mas em especial na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. E missionários que vieram de várias partes do mundo, desde a América do Sul, de vários países, inclusivamente o Brasil, mas também Venezuela, Colômbia e outros países, portugueses, espanhóis, ingleses, americanos, e pessoas que estiveram ali para falar sobre uma coisa: a nossa visão sobre a Igreja de Jesus Cristo para a Europa nos dias de hoje, em especial, como podemos ser uma igreja saudável e plantar igrejas em Portugal e Espanha. E foi um tempo muito precioso, pudemos ouvir algumas coisas muito interessantes. E uma delas, eu vou tentar, assim, a cabeça hoje, quando o Nelson veio me dar bom dia, eu falei, por favor, em português. Porque foram 3 dias em espanhol, em inglês, assim, eu já estava assim, buenos dias, não, é bom dia. Aí a Virgínia também estava lá me picar também, a Marta, estou de olho em vocês. Mas, percebi, graças a vocês, obrigado, viu? Tenho aprendido com vocês. Mas, assim, uma coisa que nós vimos lá, que é, para uma igreja ser saudável, e nós podemos medir a saúde, Cristo é uma única cabeça. A cabeça é Jesus. A cabeça não é uma denominação evangélica. A cabeça não é um pastor. A cabeça não é outro, senão Jesus Cristo. São 2 fontes de autoridade, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que nos impulsiona, que nos leva a ter a ousadia de partilhar. Então, uma cabeça, 2 fontes,
3 tipos de ministério. Santos de Deus, todos somos chamados para sermos os santos de Deus. E aí, desse grupo de santos de Deus, Deus chama alguns para serem pastores e líderes e servos, e outros para serem enviados a outras localidades que ainda não conhecem a Cristo. Então, você pode repetir comigo, ó, uma cabeça, 2 fontes de autoridade. Quem é a cabeça? Jesus. As fontes de autoridade, a palavra e o Espírito Santo que traduz essa palavra. Terceiro, 3 tipos, como é que é aqui? Vou traduzir aqui, 3 tipos de ministros. São todos, então todos somos ministros, somos santos de Deus. Alguns são chamados para pastores e líderes e mestres e tal, mas outros são enviados para outros lugares. 4 imagens da igreja. E aí, muito interessante, a igreja, tudo está relacionado a Cristo. Então, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo de Cristo. E a igreja também é a família de Cristo. E quando nós vamos pensar isso, olha, nós como igreja somos a noiva de Cristo. Ele é o noivo. Como é que a noiva faz? Ela se prepara, ela fica bonita. A figura em Apocalipse é o quê? É uma noiva adornada, ela está bonita, à espera do noivo. Lembra que naquela época os casamentos era anunciado, toda a gente era convidada da cidade, não é, para estar no casamento. Então, nós como noivas anunciamos a chegada do noivo. Olha só que coisa linda. Somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, por isso a cabeça é Cristo, nós somos o corpo. O corpo não faz o que quer, o corpo faz o que a cabeça manda. Nós somos também o templo, não isso aqui, a estrutura, mas nós somos a igreja, nós somos a habitação de Deus. E qual é a última figura? Somos também família. E eu falei, engraçado, porque normalmente nos referimos à igreja como família local. Família de Deus. Família que somos diferentes, temos muitas vezes... Alguém aqui tem um irmão? Quem tem mais de um irmão pelo menos aí? Ou um irmão ou mais? Vamos lá, quem tem irmão? Você é igual ao seu irmão? Todos os irmãos são iguais? Quem tem 4 irmãos? Tem uma turma que tem 4 irmãos aí, ó. São todos iguais? Não. Então imagina, uma família como nós, a família de Deus, nós não somos iguais. E não devemos querer que todos sejam iguais. Mas nós nos amamos. O amor de Cristo, o ADN do Espírito Santo está em nós. E é por isso que nós somos uma família. E aí, então, uma cabeça, 2 fontes da autoridade, 3, qual foi 3? O tipo de ministério, 4, imagens da igreja e 5 coisas essenciais da igreja. E aí, falamos sobre batismo. Por acaso, vamos celebrar batismos? Vamos celebrar batismo dia 27, gente, sem ser o próximo sábado, o outro, daqui a 15 dias. Não, 15 dias, exatamente daqui a 15 dias, vamos então estar a celebrar batismo. Reserva esse dia, sábado, dia 27. Vamos juntos celebrar essa ordenança do Senhor Jesus, a ensinança da palavra. Ensinança da palavra, eu ouvi tanto isso aqui, cara, da palavra, ensinança da palavra, ou seja, ensino da palavra. Tivemos ensino da palavra? Temos ensino da palavra? Amém, então somos igreja. Comunhão, temos comunhão? Temos ou não temos? Somos igreja, temos comunhão. La cena do Senhor, a ceia do Senhor, ou seja, nós celebramos a ceia do Senhor? Sim, esse mês, por exemplo, vai ser no último domingo, dia 28, a ceia do Senhor. Mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos, nós podemos tomar a ceia do Senhor? Podemos. Aí é que está, a ceia do Senhor não é um ritual, não pode ser considerado como um ritual. Quantas vezes nós temos um momento, tem gente que fala assim, que dia que vai ser a ceia? Tal dia. Então tal dia eu tenho que estar lá. Parece que ao tomar do pão e beber do cálice vai ser mais... Gente, a ceia do Senhor é uma ordenança. A Bíblia não diz com que periodicidade devemos celebrar, mas acho que pelo menos 3 vezes ao dia devíamos fazer, para relembrar sempre a morte e a ressurreição de
de Jesus. Enquanto congregação, igreja, família toda, nós uma vez por mês celebramos aqui. Mas nós podemos celebrar a ceia do Senhor e devemos celebrar a ceia do Senhor. E a quinta característica para uma igreja existir: batismo, ensino da palavra, comunhão, ceia do Senhor e oração. E oração. E nesse momento eu queria que nós pudéssemos ficar em pé. Porque isso aqui, gente, não tem nada de novo. Nós não falamos nada de novo lá. E eu não estou a falar nada de novo aqui. Mas é tão importante porque hoje em dia há igrejas que estão a se esquecer daquilo que é o essencial. É o essencial. Quem é o cabeça? É Cristo. Não podemos esquecer disso nunca. O poder está na palavra de Deus. O Espírito Santo é que, imagina, isso aqui, nós aqui, sem o Espírito Santo, íamos ser apenas um grupo de pessoas. Mas porque o Espírito Santo habita em nós e está aqui, nós somos igreja de Jesus. Isso muda tudo. Quantas vezes nós oramos, e por vezes oramos de forma muito mecânica. Sabe aquela oração na hora do almoço, não é? Quando oramos? Outro dia eu estava a almoçar com um amigo e fomos aqui num restaurantezinho aqui perto, simples, bem apertadinho. E sentamos os dois assim, um de frente para o outro, e aqui do lado tinha um senhor assim, quase que na mesa aqui perto. E aí veio a comida, na hora que veio a comida, eu falei, vamos orar. E oramos. E uma coisa que nós às vezes temos a vergonha. Gente, temos que ter vergonha não. E se possível chamar o garçom, olha, qual é o nome do senhor, fulano? Posso orar pela sua vida? Nós vamos agradecer pela comida. Posso agradecer pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho? Nunca vi ninguém rejeitar. O máximo, às vezes, ele pode falar, é que eu estou com pressa, foi rápido, o Senhor abençoa a vida dele, Oramos. Na hora que acabamos de orar, o senhor que estava do nosso lado, a comer, ele parou de comer e falou amém. E depois ficou se metendo na nossa conversa, como um bom português do norte. E foi bom demais. Então assim, gente, é tão bom a gente orar. E nesse momento eu queria que nós pudéssemos orar em família de Deus. E eu queria dar a oportunidade, se alguém tem algo específico a colocar diante do Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Talvez uma situação de saúde, de família, de luto, alguma coisa que está a mexer com o seu coração. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu já vou descer, porque eu preciso desse tempo, eu preciso estar aqui com os meus irmãos, com a minha família. E nós queremos orar, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós sabemos que há famílias enlutadas, e nós queremos orar pela vida das famílias que estão enlutadas. Sabemos que há famílias que passam por problemas de relacionamento, pela saúde. Obviamente eu sei que o irmão Daniel e a irmã Maria das Dores não vieram aqui por causa da questão da distância, mas vocês estão aqui, eu sei, porque nós temos clamado a Deus por vocês. Mas pode ficar aí, pode ficar no cantinho, não tem mal. Porque nós temos orado pela vida de vocês, pelas lutas pelas quais passamos, e o Senhor tem cuidado de nós. A autoridade da oração, ela também não é dada só ao pastor, não. Ela é dada a todos os santos de Deus. Todos os crentes em Jesus Cristo são chamados a orar, a ter esse tempo de derramar diante de Deus. E eu queria que nós pudéssemos, nesse momento, orar ao Senhor e clamar a Deus por cada pessoa que está aqui, por cada vida que está aqui. Você pode fechar os seus olhos, fazer essa oração. Silenciosamente ore ao Senhor e ponha diante do Senhor a sua vida, a sua dor, talvez a sua petição, a sua alegria, porque nós também clamamos, mas temos a alegria que vem do Senhor. Esse é o tempo de entrega ao nosso Deus, de confiar no Senhor. Eu quero convidar o André. André, por favor, vem aqui orar. O André que hoje ministrou o estudo bíblico
e esse ensino da palavra é algo tão precioso. Eu queria que ele orasse nesse momento e que cada um de nós pudéssemos erguer as mãos em direção a nós que estamos aqui à frente e a dizer: Senhor, abençoa, cura, restaura. Deus e Pai, nós nesse momento, Senhor, levantamos nossa voz, ó Pai, nosso clamor para Ti, meu Senhor. Pai, escuta o nosso clamor, Pai, inclina Teus ouvidos e ouve, Senhor. Pai, aqui na frente temos diversas pessoas, ó Pai, cada uma passando por uma dificuldade diferente. Mas Tu, Pai, sabes o que passa em cada um, a necessidade de cada um que está aqui, meu Senhor. Pai, eles quebrantaram o orgulho deles, se levantaram e vieram até aqui para reconhecer, meu Senhor. Reconhecer que precisam da Tua ajuda, meu Senhor. E por isso, ó Deus, nós te clamamos que envie, ó Pai, Teu Santo Espírito. Que estejas, ó Pai, acalentando, cuidando, que estejas, ó Pai, curando, que estejas, meu Pai, preparando, que estejas, meu Senhor, agindo na vida e no coração de cada um. Nós pedimos tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Enquanto nós vamos voltar aos nossos lugares, eu queria que nós aproveitássemos esse momento para cumprimentarmos as pessoas que estão aí perto. Quem está do lado, quem está do outro, abraça, dá um aperto de mão. Eu sei que há pessoas que não gostam muito dos abraços, então dê um aperto de mão. Eu gosto de abraço, mas tem gente que não é muito do abraço. Amém. É tão bom estarmos juntos, é tão bom louvar ao Senhor. E quem está conosco aqui hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez, levanta assim a sua mão rapidamente. Olha, recebe mais um abraço aqui atrás, olha, todo aqui atrás, por favor, cumprimentem mais uma vez. Vocês são bem-vindos no nome de Jesus, muito bem-vindos. Vamos lembrar aqui que esse tempo nosso de comunhão, de estarmos juntos, de oração, de ensino da palavra e tudo mais, ele continua durante a semana. Então, durante a semana teremos os encontros dos pequenos grupos. Olha, precisamos que os grupos enviem as moradas, que é importante para termos aqui, tá bem? Mas essa semana temos em vários lugares. Hoje vai ser onde? Sabe qual localidade? Vai ser no parque, ok. Então, o pequeno grupo hoje que reúne-se normalmente na zona de Lousada, né, naquela região, vai ser num parque. Então, Léo, levanta a mão aí, Christian também aqui, olha, quem quiser naquela região, procurem os irmãos para que possam ter. Santa Maria da Feira na terça-feira também na Maia, em 2 localidades. Na quarta-feira em Águas Santas, quarta-feira ainda em Póvoa de Varzim, na quinta-feira, na casa do Alexandre. Alexandre, levanta a mão. Então, quinta-feira na Trofa, quem vive na Trofa, perto da Trofa, casa do Alexandre ali, vai ser bênção de Deus. E o PG dos adolescentes vai ser online. Então, vamos também estimular esse tempo. Todas as quintas. Agora é toda quinta, é verdade. Bênção. Ok? Próxima sexta-feira. O que nós temos na próxima sexta-feira? Homens. A luta dos homens. No último encontro nós falamos da luta de José do Egito. José que foi vendido pelos irmãos. José que foi
jogado na prisão indevidamente, mas José, que foi usado por Deus para ser um homem que libertava e que preservava o seu povo. Então agora vamos ver um homem do Novo Testamento, algum exemplo para nós. Então, homens, a nossa luta próxima sexta às 20h30. Tragam alguma coisinha para nós também picarmos ali, algumas coisinhas simples, mas termos tempo também de comunhão, ok? E no dia 27 temos a celebração de batismos. Guardem essa data, por favor, para nós passarmos o dia juntos, vai ser incrível. E amanhã, apesar de eu estar com a cabeça cansada dessa coisa de futebol por causa de ontem, né? Mas não vou comentar nada, ok? Mas amanhã teremos o futebol de altíssimo nível, né? Então quem quer brincar, jogar um futebol, procura o Silas depois, ele dá maiores informações. Amém? Esse é o tempo de comunhão, é o tempo também de partilha. Temos ali pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que precisam do nosso testemunho. Estamos juntos ali. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Erga sua voz, louva ao Senhor. E vamos aproveitar agora então também para dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento também de entrega, é um momento de gratidão a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Temos tudo que o Senhor, com o Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. Então façamos isso, participemos também desse momento de gratidão e de expansão da sua obra através dos dízimos e ofertas. Louvemos. Toda a justiça vem de ti e todo amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti e todo amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória.
Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. E venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Que esta seja a oração do teu coração. Senhor, eu quero pra sempre fazer. Senhor, eu Amém. Que responsabilidade. Viver para a glória do Senhor da glória. Fazer sempre o querer de alguém que só quer o melhor para nós. Alguém que deu a sua vida por nós. Se Ele deu a sua vida, o que é que nós não podemos dar? Somos rápidos a queixar-nos. Falta de tempo, muito trabalho. Não consigo, não posso. Jesus veio à terra e morreu por ti, morreu por mim, a sua vida. Não há nada que nós não possamos fazer por Ele. Não há nada que nós não possamos simplesmente abdicar para segui-lo. Não há nada que nós não possamos simplesmente esquecer para poder ir com Ele. Quão grande é este Deus. E o povo do Senhor canta: quão grande é o meu Deus. Quão cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. A divindade em três, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo, só Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor. Cantemos. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande. E todos hão de... Amém. Podemos sentar? Mas antes de nos sentarmos... não, podemos sentar. Esqueci-me completamente. Uma parte tão importante que é... João, podes vir já. Pode. Enquanto o João está a subir, vou chamar aqui à frente as crianças. Dos 0 aos 10. Peço aos pais com crianças até aos
pelo menos um ano, que não mandem as crianças para aqui sozinhas, por favor, está bem? Venham com elas, se quiserem vir cá à frente. E este é sempre um momento muito bonito que nós temos, que é olhar para esta criançada toda, podemos orar por eles, podemos pedir também a bênção de Deus a quem se preparou para ensinar estas crianças durante a semana. E vamos sempre reforçar esta ideia. As crianças não saem para não incomodar. Elas saem porque vão ouvir a palavra de Deus de uma forma que foi preparada para que elas entendessem melhor. Isto é muito importante, ok? Então, eu vou pedir... Filipa, podes orar? Filipa, posso orar? E nós vamos orar com a Filipa. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por nos teres trazido até aqui, por nos dares mais uma oportunidade de estarmos todos juntos em família, Senhor, a louvar o Teu nome, Senhor, a aprender mais sobre Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nós adultos, para que possamos falar numa linguagem que as crianças compreendam, Senhor, pois elas não são só o Teu futuro, mas também o Teu presente, Senhor. Que possas tocar nos seus corações, Senhor, é aquilo que mais desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Ora bem, como eu estava a dizer, não há momento mais embaraçoso para quem está no púlpito de uma igreja, ou pelo menos desta igreja pela primeira vez, do que o célebre problema técnico, não é? para fazer os poros, como eu dizia ao El agora de manhã, para fazer os poros abrirem-se e começarmos a transpirar até não podermos mais. Bom, mas eu agradeço ao pastor João o convite, que me tirou, quando ele me ligou, eu estava no conforto da minha cama, a contar uma história ao Mateus, e tirou-me do conforto da cama para o desconforto de ter que estar num púlpito, a dirigir-me a uma congregação. Fiquei muito indeciso sobre o que é que haveria de falar, ou sobre quem haveria de falar hoje de manhã, com base na palavra, porque existem inúmeros textos que me saltaram à mente, mas este foi o mote. Se eu estou aqui no conforto da minha cama, e o pastor João fez a questão de me tirar deste conforto e criar-me aqui um desconforto, então vou pensar aqui em alguém que passou precisamente por isto, de um conforto para um desconforto. E confesso que não sei qual de nós, de mim, ou do pastor João ou de mim, quem é que teve a maior dose de loucura. Se foi ele em me convidar, se fui eu em aceitar, não é? Pronto, eu não sei se posso chamar pregação àquilo que eu esbocei para hoje. Timidamente tentei esboçar aqui uma introdução e 3 pontos, e uma conclusão, uma mensagem expositiva, não sei. Eu acho que prefiro dizer que é uma reflexão e que vou partilhar com todos vós uma reflexão. E vou começar por uma pergunta. Eu tinha um pastor que começava sempre com perguntas, e achei que seria uma boa forma de começar com uma pergunta. Eu não sei qual dos irmãos já passou assim por uma situação em que estiveram nas mãos de alguém com poder de decisão, e não tiveram outra alternativa senão dizer a verdade. Olha, eu vou dizer a verdade, é a verdade que eu vou dizer e pronto. Não sei se já alguém passou por uma situação dessas. Se calhar quando somos mais pequenitos, não é, que estamos ali perante o pai ou perante a mãe, eles têm um poder de decisão e nós ficamos assim um bocadinho encabulados. Encabulados, acho que é uma expressão brasileira, não é? E ficamos ali, não vou dizer a verdade, pronto, e ficamos nas mãos de quem decide. E esta personagem que hoje vos trago,
aliás, que foi soberbamente interpretada na Páscoa pelo pastor João. É alguém que na sua defesa argumentou com a sua própria experiência. Podemos abrir as nossas Bíblias em Atos 26, e vamos ver de 9 a 19, ou então seguir a projeção que já está aqui, e eu vou ler então, se quiserem acompanhar. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar todas as coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que, com efeito, fiz em Jerusalém. Pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos nas prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. Lembram-se de Estevão? Paulo estava lá. Paulo segurou nas capas daqueles que apedrejavam. Paulo deu o seu aval para que Estevão pudesse morrer. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até às cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó Rei, eu vi uma luz no céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Ou seja, Paulo não estava sozinho, havia testemunhas daquilo que tinha acontecido a Paulo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitar contra os aguilhões. Esta recalcitar sobre os aguilhões, uma analogia agrícola, mas que aqui tem a característica de um significado de resistência teimosa contra algo que é inevitável, algo que é superior e que necessariamente se traduz em dor. Então disse eu: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que me tens visto, como daquelas em que hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Meus irmãos, vamos enquadrar aqui esta nossa cena em que desenganem-se ou desenganemos-nos se pensamos que Paulo é o ator principal desta cena. Paulo não é o ator principal desta cena. Paulo é o ator secundário desta cena. O ator principal desta cena é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que lhe aparece quando ele está a caminho de Damasco e lhe dá uma volta de 180 graus na vida de Paulo. Paulo estava preso há pelo menos uns 2 anos. Estava preso já há algum tempo. E ele teve preso, em primeiro lugar, pelo governador Félix, em Cesareia. Mas Félix fez uma coisa muito interessante, para além de uma certa curiosidade que tinha. Ele tinha esposa judia, tinha uma coisa muito interessante, ele tinha algum interesse em saber sobre o Evangelho. Mas fez uma coisa que no Brasil não acontece, com a justiça brasileira, com a justiça portuguesa também não acontece, que foi, ele tinha algum poder de decisão e então decidiu
empurrar com a barriga e passar para Fausto, que foi o governador seguinte, e dizer: olha, entrego-te Paulo, então agora decide tu, faz o que entenderes. Aliás, eu tenho um amigo advogado que ele estava à espera de uma sentença aqui em Portugal do Tribunal Superior de Justiça, e ele passou precisamente por isso. O juiz desembargador, o que é que fez? Empurrou com a barriga. Não queria estar a chatear com aquilo, empurrou com a barriga e passou para o juiz seguinte, até porque já estava em final de carreira. Félix fez a mesma coisa, estava em final de carreira, passou para Festo, e Festo então, o que é que decide? Aproveita a passagem por aquela zona do rei Agripa II e de Berenice, que era irmã, mas ao mesmo tempo uma coisa esquisita, porque vivia ali numa relação incestuosa com a própria irmã, e aproveitou precisamente esta visita de Agripa II, que vinha da família de Herodes, na família herodiana, uma família que tinha a sua vida manchada com sangue. Recordam-se de João Batista, que foi decapitado, Tiago, o primeiro a ser martirizado, precisamente por esta família de Herodes, e é este homem que vai e que está ali perante Paulo, e Paulo perante este homem que tinha uma vida dissoluta, mas que tinha, no fundo, o poder de decisão, apesar de Paulo já ter apelado para ir a Roma e já ter apelado para estar perante César. E Paulo vai fazer uma coisa muito simples. Paulo, no seu discurso, que é considerado um discurso eloquente pelos estudiosos, Paulo não vai pegar em grandes argumentos, não vai pegar em grandes textos, não vai pegar em grandes... E Paulo podia fazer isso porque Paulo era de facto alguém estudioso e alguém que tinha conhecimento, era um doutor da lei. Paulo vai contar a sua própria experiência. E eu não sei se já aconteceu convosco ou não, mas a mim já me aconteceu, que foi considerar que a minha experiência de vida não é suficiente para ser contada. Ou seja, para que todos aqueles que já estiveram em acampamentos, não sei daqui quem é que já frequentou acampamentos, e que há sempre no último dia um momento de testemunhos, e eu confesso que quando estava nos acampamentos e quando era jovem, eu ficava sempre um bocadinho perturbado com esse momento. E porquê? Os outros tinham cada história de vida, tinham cada testemunho, meus irmãos, que eu ficava, eu não tenho esta história de vida, eu não tenho este testemunho. Mas ao pouco eu fui pensando o quê? Não, a tua história é uma história única. Aquilo que tu passaste na tua vida é único. Por isso, se queres falar de Jesus a alguém, é a tua vida. Fala da tua vida, daquilo que Jesus fez. Ok? E Paulo é isto mesmo que vai fazer. E Paulo vai chegar ao pé do rei, no versículo 9, e vai falar no seu passado. Eu, na verdade, cuidava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Estamos perante um homem que odiava Cristo. Um homem que foi apanhado pela graça. Um homem que representava o pináculo daquilo que era ser fariseu. Um homem que foi educado por Gamaliel. E este Paulo é o Paulo iletrado e eloquente, de vasto conhecimento, que vem dizer o quê? Que a graça é-nos concedida. Nós não podemos fazer nada. Okay? E ele vai dizer em Efésios, ele vai-nos escrever o seguinte, vai-nos falar de dois conceitos, vai-nos falar de graça e de salvação. Vai-nos dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Assim como Paulo nos diz que a salvação, nós não podemos fazer nada para a salvação, não podemos comprar a salvação, não está no nosso mérito a salvação, da mesma medida, da mesma forma, a graça, nós não podemos comprar a graça. A graça é-nos concedida. Não há nada que nós possamos fazer para a merecer. Nem mesmo um eloquente discurso de Paulo perante o rei, nem mesmo uma mensagem eloquente, nem mesmo muito conhecimento. Não há nada que possa contribuir para o nosso ego. Aliás, dentro desta equação toda, o ego, o orgulho, não entra. Neste quarto todo que é a graça, não entra o eu. Obrigado, João. Vou beber aqui um bocadinho de água. Porque efetivamente tenho aumentado o consumo de água. O João não sabe, mas tenho. Porque fiz uns exames e o coração está bom. Sou uma pessoa com bom coração. Mas o fígado e o peso está ali. O fígado tem gordura a mais, o peso tem gordura a mais também. Pronto, é assim. Mas pronto, como eu estava a dizer, o nosso ego, o nosso orgulho não entra neste compartimento da graça. Aliás, há dias estávamos à mesa e eu penso que é mais ou menos isto. Também se não for mais ou menos isto, depois em casa vão-me corrigir e por isso não há problema. O Mateus não queria comer a comida toda. O Mateus diz, eu quero ir para o sofá. Eu penso que ele devia estar cansado. Eu quero ir para o sofá. Eu não quero comer. Aquela situação, acho que qualquer pai já passou por isso. Não é? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Tu não tiveste um bom comportamento. Tu devias comer a comida. Mas eu, porque te amo, vou-te conceder que tu possas sair da mesa sem comer. Ok? Ele ficou a olhar para mim assim, sabes o que é isto? Isto é graça. Porque eu te amo e vou-te conceder uma coisa que tu não mereces. O dom imerecido, tu não mereces, mas eu vou-te conceder porque te amo. Vou fazer mais. Sabes o que é que vou fazer? Vou comer a tua comida. Por acaso apetecia-me, ok? Mas eu vou comer a tua comida. Sabes o que é isto? É salvação. Porque aquilo pelo qual tu devias passar, não vais passar, porque alguém em amor fez outra pessoa passar por ti. Isto é salvação. Ok? Ele ficou a olhar para mim. Pronto. E agora já posso ir? Ok. Eu não contava com outra resposta. Não contava. Porquê? Porque não depende de mim, depende do Espírito Santo. Não é? Por isso, não podia ser. Versículo 16. Voltando aqui à narrativa do nosso texto. Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te de pé. Jesus convidou Paulo, que tinha caído por terra, a sair de um estado e a passar para o outro. A sair do chão e a erguer-se. A graça, meus irmãos, a graça é restauradora. A graça é transformadora. Paulo vai escrever aos Gálatas o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus criou em Paulo e cria em nós, irmãos, uma nova identidade. Deus dá-nos uma nova vida. Deus faz com que passemos de um estado para o outro. Só que nós temos um problema. Lembram-se neste episódio de Damasco, quando Paulo chegou a Damasco, lembram-se quem é que foi ter com ele? Lembram-se de Ananias, que Deus falou a Ananias para ele ir à rua direita, estar com Saulo. E Ananias torceu o nariz. Ananias sentiu-se incomodado. Ananias disse, não pode ser. Aquele Saulo, eu sei muito bem quem ele é. Não pode ser. Meus irmãos, eu estava a ler este texto e estava a pensar neste Ananias e estava a pensar, João, quantas vezes tu já foste Ananias na tua vida?
Irmãos, quantas vezes já fomos Ananias na nossa vida? Quantas vezes nós já olhamos para o irmão ao nosso lado, para aquela pessoa que se cruzou na nossa vida e que nós rotulamos logo não sei se existe, é um termo que não é muito bonito, mas enfim, no Brasil que nós dizemos assim, escarrapachamos, ou seja, pusemos logo assim um grande monte, um grande cartaz a dizer: este é um condenado, este não tem hipótese. Aliás, o pastor João falava nisso o domingo passado. Não tem jeito, não é? Esta é uma pessoa que não tem jeito. Quantas vezes já pensamos nisso, meus irmãos? Quantas vezes eu confesso-me, aqui perante vocês, que confesso-me que já fui Ananias. E muitas vezes, ao tentar julgar o outro. Filipenses 3. Paulo fala sobre aquilo que ele era. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Aliás, ele designava-se fariseu de fariseus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, a lei mosaica, irrepreensível. No entanto, no versículo 7, dá-se o volte-face, dá-se a viragem na vida de Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda de Cristo. Aquilo que para ele tinha determinado valor, passou a não ter valor nenhum. E aquilo que não tinha valor nenhum, para ele passou a ser prioritário. Mas se continuarmos para o versículo 16, continuarmos no versículo 16 do nosso texto de Atos escrito por Lucas. Pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que tens visto, como daquelas que tens em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo, judeus, e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados em fé em mim. A graça capacita, meus irmãos, não tenhamos medo. Quando o João falou comigo e tirou do tal desconforto que falava, foi a primeira coisa que eu pensei: calma, João, sossega, respira, conta até 10. A graça capacita. Ok? Paulo, que passou deste desconforto, ou do conforto da sua posição, de uma carreira brilhante que ia ter à sua frente, passou para algo extremamente desconfortável. Para a incerteza de uma carreira que seria uma carreira, se calhar, de coisa nenhuma, mas que, enquanto muitos ficaram no anonimato, Paulo é preservado até aos dias de hoje, o nome dele. Paulo passou de uma coisa muito, muito comum, do conforto do legalismo e da religiosidade, para o desconforto da clandestinidade. Deste paradoxo, deste antagonismo absurdo, que é uma cegueira que nos dá uma nova visão. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai nos dizer: mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, Paulo toma uma decisão: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça em mim. Paulo vem reconhecer que, apesar do trabalho que ele desenvolveu, e foi ele que trabalhou, esta consciência de trabalho que ele teve não foi trabalho por mérito próprio, mas tinha a plena certeza que era a graça de Deus que estava a operar nele e que o capacitava. Queridos irmãos e amigos,
é realmente esta graça que nos dá a capacidade de realizarmos. É esta graça em que nós só temos que decidir retirar o nosso ego e retirar o nosso orgulho. E eu estava a ler este texto, estava a pensar nisto tudo que Paulo estava a invocar perante o rei Agripa, nesta sua experiência para Damasco, e estava a pensar, João, qual é a tua estrada para Damasco? Queridos irmãos, qual é a nossa estrada para Damasco? Qual é a estrada de cada um de nós para Damasco? Em que ponto é que nós estamos? Já é meio-dia? Já estamos quase a chegar a Damasco, como Paulo? Será que algum de nós aqui precisa, efetivamente, do encontro com Jesus e deixar-se alcançar pela graça? Ou precisamos, à semelhança também de Paulo, e como disse o pastor João no domingo, de deixarmos de parte e deixarmos para trás o legalismo, a religiosidade, as tradições. Eu confesso que estou neste ponto. Eu confesso que passei por um processo de reabilitação e desintoxicação de religião. E estou num ponto em que me estou a desligar de tradições, aquelas tradições que não acrescentam nada à nossa fé e só nos corroem por dentro e só nos limitam a nossa visão. Se calhar precisamos deixar para trás o nosso eu, o nosso background, a nossa bagagem. Eu tenho um cantor preferido, que já estive com ele. Aliás, eu e a Carla já estivemos com ele. Aliás, chegámos ao ponto de o convidar para o nosso casamento, a loucura de juventude. E, infelizmente, e confesso aqui perante vós, infelizmente, revejo-me numa música dele, mas cada vez menos, diga-se passagem, que é bom. Nesta música triste do Jorge Palma, em que ele diz, só por hesitar, eu fiz a minha cama numa encruzilhada e chamei nome e chamei casa a esse lugar. Queridos irmãos, não façamos casa numa encruzilhada, ok? Não nos esqueçamos jamais que a graça nos alcança, que a graça nos restaura, nos transforma e que a graça nos capacita. O final não precisa ser uma tragédia, não é? Que Deus nos ajude. Amém. E aqui está alguma coisa que nós precisamos ter muito clara na nossa cabeça. A graça de Deus. Quem nos alcançou? A graça. A graça de Deus nos alcançou. Quem nos restaurou? Quem é que nos restaura todos os dias? A graça de Deus. E quem é que nos capacita? A graça de Deus. Então nós não fazemos pelas nossas forças, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E todos nós somos chamados para esta obra de Deus, enquanto família, enquanto pessoa, enquanto igreja de Jesus. E que Deus possa nos abençoar. Eu queria convidar que nós pudéssemos ficar em pé nesse momento e orarmos ao Senhor, e talvez aquilo que o João fez algumas vezes aqui, de falar, eu confesso perante os irmãos, e há coisas que nós precisamos confessar perante o nosso Deus. E talvez haja alguma coisa no coração aí que está apertado, talvez alguma mágoa, talvez alguma coisa que esteja a moer o coração, que já deveria ter sido jogado para fora, mas ainda aí está. Esse é o momento da graça de Deus restaurar, reparar, fazer como novo. Então, nesse momento, eu queria que pudéssemos fechar os nossos olhos,
e fazer esse exame da nossa própria vida. Será que estamos a ser como Paulo? Como Ananias? Será que estamos a ser como Saulo, ainda antes de conhecer a Cristo, ainda com o seu legalismo todo? Quantos de nós precisamos ainda nos desligar da religiosidade e viver para Jesus? Quantos de nós ainda vivemos acorrentados a uma forma que não é bíblica sequer de viver? O Senhor tem nos chamado para um novo tempo. O Senhor tem nos chamado para um novo tempo cá em Portugal, e nós precisamos anunciar essa mensagem. E há uma metodologia que é muito complicada, difícil e que nem bíblica que é: eu vou convidar os meus amigos, vou convidar os meus vizinhos, vou convidar a minha família insistentemente durante anos, para ver se um dia eles vão lá no templo, para que alguém pregue a palavra, para que eles possam entregar a vida a Jesus. Não é isso. A Bíblia diz: ide, anunciai, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Cada um de nós, a cada um de nós é dada a missão, a autoridade, a graça de Deus. Não precisamos mais esperar. É hoje. O chamado de Deus é hoje. A graça nos alcançou. Ó Pai, obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor primeiramente pôs no coração do teu servo. Obrigado por este santo desconforto. E que todos nós saiamos daqui desconfortáveis nesse sentido, de sabermos, ó Pai, que nós não somos capazes. Não era na força de Paulo, não era na força do Ananias, não é na força do João, mas é na força do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo que vamos. Então ajuda-nos, ó Deus, a sairmos daqui hoje com isso em mente, com esse desconforto santo, e que durante a semana possamos, ó Deus, a anunciar de forma amorosa, relacional a todas as pessoas, a dizer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Dá-nos oportunidades, ó Pai, porque as pessoas estão atentas, as pessoas estão sedentas, e nós muitas vezes calamos. É hora de falar. É no poder da palavra, é pela loucura da pregação que muitos crerão. Meu Deus, que saibamos disso. O nosso papel não é convencer ninguém da fé em Jesus, mas o nosso papel é anunciar que há esperança em Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E que assim, o Teu Espírito Santo, Pai, o Espírito Santo da promessa que foi derramado, que está entre nós, que está em nós, que é o selo da nossa esperança, é Ele quem vai agir. Obrigado, a Deus, por cada vida neste momento. Levanta mais Ananias transformados. Levanta mais Paulos que precisam cair dos cavalos. Levanta mais Joões que precisam ficar desconfortáveis. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesta última canção. Só que não. Podemos sentar? Tu também. Senta também.
Pastor, és tão especial, ensinas o bem nesta manhã. Pastor, tu és nosso amigo, como é bom contar contigo. Falas-nos sempre para obedecer, orar com fé, nunca esquecer. Com alegria a Bíblia ensinas e a tua vida nos ilumina. Pastor, és tão especial, ensinas o bem nesta manhã. Pastor, tu és nosso amigo, como é bom contar contigo. Em nome de toda a igreja, vimos entregar-lhe este presente. Enquanto o pastor abre, gostaríamos de explicar o que nos motivou a fazer esta escolha. Sabemos bem que o pastor gasta muito do seu tempo conosco, a preparar os sermões, dando conselhos e orando pelas nossas vidas. Por isso mesmo, decidimos oferecer-lhe um relógio. Mas este presente tem um pequeno segredo. Se o pastor olhar para a parte de trás, vai ver o seu nome e a palavra gratidão gravadas no metal. É a nossa forma de dizer obrigado por cada minuto que nos dedica todos os dias. Queremos que esse relógio seja um lembrete de todo o tempo que investe na nossa comunidade e é extremamente valioso para nós. A sua igreja reconhece, valoriza e agradece cada momento do seu pastorado entre nós. Que Deus abençoe ricamente cada novo minuto do seu ministério. Muito obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado a gente. Ô, gente, obrigado. Eu já não gosto de relógio, então. Assim, é um privilégio de verdade servir a minha família. Vocês são a minha família. E obrigado. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado. Não posso chegar atrasado nunca mais. E é mesmo um privilégio termos o João como pastor, não é? Então, ainda em pé, vou pedir ao Dinei que possa vir aqui à frente e vamos juntos com o Dinei orar em espírito de gratidão pela vida do João como nosso pastor. Oremos. Deus querido, nós queremos agradecer, ó Pai, ao Senhor, por termos o privilégio, Pai, de termos aqui o nosso pastor João, Deus como nosso líder aqui, ó Pai, nosso pastor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou o desejo, ó Pai, no coração do João, para vir até essa terra, ó Pai, para poder proclamar o Teu Evangelho aqui, Deus. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio, ó Deus, de contar com ele, com sua família. Obrigado porque o Senhor tem transformado vidas, ó Pai, através da vida do João, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem usado o João poderosamente na Tua obra nesse lugar, ó Deus.
Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de cada dia poder contar, ó Pai, com o nosso pastor aqui, Deus. Quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida dele, Pai, consagrá-lo, ó Pai, na Tua presença, Deus, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor cubra, ó Pai, a vida do João com o Teu sangue, com a Tua proteção, e que o Senhor possa continuar, ó Deus, a usar, ó Pai, o João poderosamente, ó Pai, na Tua obra, Pai. Abençoa a vida da Priscila, do Natan, ó Pai, da Amanda também, ó Pai, todos da sua família. Deus, que o Senhor abençoe cada um, ó Pai. Coloco diante do Senhor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Ele não estava à espera disto, então hoje é um dia especial, fizemos surpresa e foi muito bom. E é muito bom podermos contar contigo. Obrigado. E sozinho não dá para fazer nada. Então, obrigado porque vocês estão juntos, são família. E sabe do amor verdadeiro que temos uns pelos outros. E obrigado pelo carinho. E ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. E toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. E toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra.
adorai ao Eterno. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Ó Deus, leva-nos agora para uma semana, Pai, abençoada. E que possamos perceber que a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos restaurou. Pai, por onde quer que passemos, que possamos levar esta mensagem de salvação. Saímos daqui como um sal que sai do saleiro para salgar esta terra. Assim nós oramos e somos enviados no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor.